Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos estar falando sobre métodos de separação de misturas. Os métodos de separação de misturas são utilizados para separarmos sistemas. O que é um sistema? O sistema ele é uma porção limitada do universo. É uma parte pequena de um todo, ou seja, o nosso objeto de estudo. O sistema ele pode ser classificado como sistema homogêneo e também sistema heterogêneo. Vamos ver cada um dos dois? O sistema homogêneo é aquele que apresenta em toda a sua extensão as mesmas propriedades, ou seja, as mesmas características. É um sistema que não dá para a gente identificar mais partes naquele sistema, ele apresenta uma única fase. Como o exemplo aqui abaixo mostrado da água e o sal dissolvido. Não dá para a gente identificar o que é água, o que é sal nesse sistema. Já o sistema heterogêneo, ele não apresenta as mesmas propriedades durante toda a sua extensão. Então, em qualquer parte da sua extensão que a gente pegar uma amostra, nós vamos notar propriedades diferentes. É um exemplo mostrado da água e óleo. Se a gente pegar uma amostra na parte superior, a parte em amarelo, eu vou ter óleo. Se eu pegar na parte de baixo, as propriedades são correspondentes à água. Bom, já que sabemos o que é um sistema, como defini-lo, homogêneo, classificá-lo como homogêneo e heterogêneo, a separação de mistura ela pode ser feita de acordo com o tipo de sistema. Para cada tipo de sistema, nós temos um método que é mais eficaz. Pode até existir um sistema que contenha 2 ou mais métodos de separação, mas sempre vai existir um mais eficaz que o outro. Como primeiro método, nós vamos ver a decantação. O que é a decantação? Ela é um processo que a gente utiliza para separar fases onde eu tenho normalmente partículas sólidas dispersas em meio líquido. Com o passar do tempo, a gente deixa esse sistema em repouso, as partículas sólidas vão sedimentar. Vai acontecer a sedimentação das partículas. Neste esquema, eu tenho água misturada com barro. Quando a gente deixa em repouso, vai acontecer a sedimentação. Todo o barro ele vem para essa parte do fundo, a parte inferior, e por sifonação, que também é um outro método de separação, nós podemos retirar a água. Essa sifonação, pessoal, corresponde ao utilizar uma mangueira, um sifão, normalmente chamado, para poder sugar. É como se esvaziar uma caixa d'água colocando a mangueira lá por cima. Outro método que também envolve decantação é utilizado o funil de bromo ou funil de separação. Nesse funil, a gente tem embaixo aqui, nesse cantinho, uma válvula. E essa válvula pode ser aberta ou fechada. Então, a parte que tiver embaixo, ela vai descer, ela vai ser coletada primeiro. Quando chegar a outra parte, esse sistema é fechado. Então, esse é um funil de decantação ou funil de bromo, também chamado. A centrifugação é um processo normalmente utilizado em laboratório para poder separar, por exemplo, os componentes do sangue. A centrífuga ela gira em alta velocidade, aqui a gente pode observar na imagem, o técnico colocando os tubos de ensaio dentro da centrífuga, ela vai girar em alta velocidade, e de acordo com essa alta velocidade dela, aqui nessa imagem ela vai mostrar, ampliada, ela vai girar em alta velocidade e com isso ela vai forçar a sedimentação das partículas. Já no campo abaixo nós temos o aspecto geral de como vai ficar. Inicialmente o sangue é colocado, após ela girar em alta velocidade, nós vamos ter na parte de baixo do sangue as partículas soda ou mais densas, e na parte superior a parte menos densa. Outro método bastante conhecido é a destilação simples. Ela usa todos esses aparatos aqui. A destilação simples normalmente é utilizada para separar misturas de líquido com outro líquido e que onde o principal quesito a ser observado é o ponto de ebulição desses materiais. Eles têm que apresentar diferenças nesses pontos de ebulição. Aqui na imagem nós temos o balão de destilação, essa peça é chamada de condensador. O condensador é responsável por ter uma entrada com água fria, outra com água quente, e é responsável por pegar os vapores produzidos aqui, com o aquecimento do balão de destilação, ele vai fazer a condensação, pegar esses vapores e transformá-los em líquido. E esses vapores são coletados na parte de baixo do recipiente para poder coletar. Bom, a destilação ela é bastante utilizada na produção de álcool. Na cachaça, por exemplo, as bebidas destiladas todas passam por um destilador. Para a produção do álcool é necessário, normalmente aqui no Brasil utiliza-se a cana-de-açúcar, ela é moída.
coletado a garapa, né, o caldo da cana-de-açúcar, ela é colocada em vasilhames, né, bastante grandes, para acontecer a fermentação. Então, nós vamos ter no final do processo aí um fermentado. Essa fermentação ela é um processo em que as bactérias são responsáveis por transformar todo o açúcar encontrado na cana-de-açúcar em álcool. Após esse processo de fermentação, todo o fermentado vem para o alambique ou destilador, e do destilador já é coletado o álcool, a cachaça ou a bebida que estiver sendo destilada. Já a destilação fracionada, ela difere da destilação simples em função do tamanho da coluna de destilação. Se compararmos a destilação fracionada lá com a destilação simples, nós vamos notar que o balão de destilação ele até pode ser igual, é um balão normal, só que o que difere é essa coluna de fracionamento, é uma coluna que possui barreiras, certo? E essas barreiras são responsáveis por dificultar a subida daqueles gases indesejáveis. Aquilo que eu não quero não vai subir. Então, é um processo onde a gente tem até uma segurança maior por estar utilizando, ele é mais eficaz do que a destilação simples. Todos vão ter um termômetro, normalmente. Aqui eu tenho o condensador, também presente lá na destilação simples, né, com entrada e saída de água, e aqui um recipiente para poder coletar o que está sendo destilado. Então, a diferença da destilação fracionada para a destilação simples se dá na coluna de fracionamento. Já a destilação fracionada, ela normalmente é utilizada na destilação do petróleo. Como vocês podem ver, as barreiras existentes aqui nessa torre de destilação, ela é responsável por segurar partes das frações do petróleo. Então, as frações mais leves, ela consegue subir para a parte superior, que é no caso o gás. Já a gasolina, que é um pouquinho mais pesado, não consegue chegar até o ponto lá do gás, e assim sucessivamente nessa ordem. Na imagem aqui, dá para a gente ter ideia do tamanho, né, da dimensão do que é uma destilação de petróleo. A cristalização fracionada ela é um processo em que parte da mistura ela pode ser cristalizada. Quando é que isso acontece? Isso pode acontecer quando eu tiver uma mistura, um sólido, por exemplo, em meio líquido, bastante concentrado, ou seja, muito sólido em meio líquido, dissolvido, tá certo? E a gente coloca um pequeno cristalzinho dentro desse recipiente. Então, isso vai induzir que a outra parte sólida, ela também cristalize, ela se solidifique junto com o outro. Então, aqui nesse processo, nessa imagem, vocês podem ver que tem um fiozinho amarrado com outro cristal, colocado dentro da solução, e no final da conta você tem um cristal maior. Então, você coloca um cristalzinho pequeno, né, chamado de água-mãe, e esse cristal vai crescer, vai ficar bem maior. Na imagem aqui dá para a gente poder observar o que acontece, né? Agora, vamos estar vendo outros métodos de separação envolvidos em misturas heterogêneas. A catação, bastante comum no nosso dia a dia, é utilizada nas usinas de reciclagem, a gente faz de manhã cedo quando vai catar o feijão. Então, é um processo, digamos que mecânico, ou pode ser feito manualmente, ou pode ser também utilizado máquinas para poder fazer essa separação, que é mecânica. A peneiração ou tamização também é bastante conhecida por nós, é quando utilizamos peneiras, um processo utilizado para separar misturas de sólidos, onde a principal diferença é o tamanho do grão, chamado de granulometria. A ventilação também é um processo bastante conhecido entre nós, é utilizado para poder separar aquilo que é mais leve do que é mais pesado. Por exemplo, a casca do feijão, a casca do café, as cascas do arroz, através da corrente de ar utilizada nesse processo. Já a levigação, não é muito comum porque não temos o hábito de catar ouro, mas é utilizado normalmente em garimpos, onde é um processo utilizado para poder separar o ouro do barro. E nesse processo é utilizado a água para poder fazer o arrasto do barro, que, por sinal, ele é mais leve que o ouro. Outro processo bastante comum a ser utilizado, principalmente em usinas de reciclagem, é a separação magnética. Nas usinas, eles utilizam de eletroímãs. Se, por exemplo, eu tenho uma mistura com areia, pó de ferro, a gente pode poder fazer essa separação por ser sólidos, não dá para peneirar, talvez não dê para lavar, a gente pode utilizar um ímã para poder fazer essa separação. O próprio nome já diz, separação magnética utiliza-se de magnetismo, pode ser um ímã normal ou um eletroímã. A flotação ela é um processo de separação onde a gente faz flutuar
uma das partes. Por exemplo, a gente tem pedaços de madeira, isopor, por exemplo, misturado com areia. A flotação é um processo, né, utilizado para poder fazer flutuar aquilo que for menos denso. Por exemplo, se eu tenho pedaços de isopor misturados com areia, o que dá para ser feito? Você mistura água ao sistema, o isopor, a madeira, ele vai flutuar enquanto a areia vai afundar, vai permanecer no fundo por ser mais densa. Outro processo bastante utilizado, principalmente em fundições, é a fusão fracionada. O que é uma fusão? Fusão é quando a gente pega uma partícula sólida e transforma ela em líquido, tudo bem? Então, aqui eu tenho um exemplo, mostrado no sisteminha aqui, é um exemplo de areia misturada com enxofre. Então, eu tenho uma mistura aqui de areia com enxofre. Quando eu aquecer esse sistema, o que vai acontecer? A areia, por ter um ponto de ebulição, um ponto de fusão bem mais alto, ela não vai derreter e o enxofre derrete. Então, aqui eu teria uma parte líquida e uma parte sólida embaixo. Então, se a gente virar o becker ou a vasilha com esse sistema, o enxofre vai ser derramado, vai ser separado da areia. Depois temos a evaporação. Isso aí é bastante comum nas salinas, por exemplo. Então, aqui nós temos piscinões, que é utilizado para poder encher com a água salgada, deixa lá o ar do tempo, tomando vento, tomando bastante sol. Com isso, a água evapora e o sal vai cristalizar, pode ser coletado depois. Depois, esse sal, é claro, vai passar por todo um processo de purificação, porque, além do sal, outras impurezas presentes na água do mar, elas também serão coletadas. Outro processo, né, bastante comum, isso aí principalmente nas manhãs ao fazer o café, é a filtração comum, que é utilizada para poder fazer a separação do pó com o café já feito normalmente. A filtração a vácuo, essa mostrada aqui, ele também um processo de filtração. Só que o que difere a filtração a vácuo da filtração normal? Na filtração a vácuo, eu vou ter aqui onde a gente vai colocar o que vai ser misturado, tem um filtro normal, e essa mangueirinha ela é útil para poder fazer um vácuo no sistema. Ela vai forçar, na verdade, com que a filtração aconteça mais rápido. Então, esse aqui é um processo mecânico. O que é que difere a filtração comum da filtração a vácuo? Nessa filtração, você coloca a mistura, ela ocorre naturalmente. Então, ela desce naturalmente sem ninguém forçar a nada. Já na filtração a vácuo, eu vou ter uma bomba de vácuo para poder forçar o sistema. Ambas são filtração, porém uma é forçada, mecânica, e a outra ocorre de forma normal. A dissorção ela é muito interessante, né? Hoje, aí, presente com a epidemia do coronavírus, todo mundo usando máscara, ela está presente, por exemplo, nas máscaras, né, de gases. Essa dissorção ela utiliza de mecanismos para reter partículas. Então, se a gente notar aqui nessa imagem abaixo aqui, vem o ar atmosférico cheio de impurezas a cada etapa, né, a cada barreira, a cada filtro. Então, ela tem várias camadas. Então, a cada camadinha, vocês notam que a passagem aqui vai ficando estreita. Deixa eu ampliar a imagem para vocês poderem observar. Então, a cada passagem dessa, a gente nota, vai ficando mais estreitos os buraquinhos e as impurezas vão ficando retidas no final, tendo um ar muito mais puro. Outro processo, não tanto eficiente como a dissorção, é a câmara de poeira. Esse é um processo, né, composto de barreiras físicas. Se a gente notar aqui na imagem, o que é que nós vamos encontrar aqui? Ó? Nesse sistema, aqui eu tenho a entrada do ar, vocês notam o percurso que ele vai fazer. Ele vai descer. Quando for para subir, aquelas partículas sólidas, né, que são mais pesadas, são mais densas, elas vão sendo depositadas aqui. Então, a cada barreira, a cada subida, a partícula sólida vai ficando com preguiça de subir e vai ficar sendo depositada no fundo. Né? Então, com isso, quando chega lá no final, após todo o processo, você tem um ar um pouco mais puro. Mas não é um processo tão seguro, né? Tão eficiente quanto a dissorção. Isso aí normalmente é utilizado em câmaras industriais, por exemplo, que precisam de um alto fluxo de ar. Bom, agora vamos estar resolvendo algumas questões relacionadas ao assunto para ver se a gente está bom. Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação denominamos filtração, sedimentação, sifonação, centrifugação e cristalização. A parte mais importante da questão, durante um certo tempo, em tanques para que os sólidos em suspensão, né? Suspensão significa os sólidos vão estar dispersos, né? Vão estar misturados no meio líquido, e a outra parte é que deposite
no fundo. Então, o que acontece nessa etapa de tratamento? É adicionado um produto, a água vai ficar um certo tempo descansando e aquelas partículas sólidas que estão no meio, elas vão depositar no fundo. Qual que é o nome desse processo? Já responderam aí? Eu vou marcar sedimentação. A sedimentação e decantação é o mesmo processo. Então, esse depositar no fundo significa sedimentar. Na próxima questão, que eu tenho, o funil de bromo, também chamado de funil de decantação, é útil para separarmos uma mistura de, olha, funil de decantação. Funil de decantação ele é utilizado para separar que tipo de mistura? É bom a gente pensar sempre nisso primeiro. O tipo de mistura deve ser o quê? Normalmente líquidos, immiscíveis, ou seja, eles não podem dissolver entre si, e com diferentes densidades. Para que isso? Eles não podem se misturar, senão a gente não consegue separar. Diferentes densidades para que um fique na parte superior, outro na parte inferior. Olha, água e glicose não serve, porque a glicose consegue dissolver. Água e álcool também não serve, porque o álcool e a água se misturam. Água e gasolina, dois líquidos immiscíveis. Ó, já matamos a questão aqui. Ó. Quando fala líquidos immiscíveis, já me deu a resposta. Se os líquidos não se misturam, então um vai ficar na parte superior, outro na parte inferior. Nós sabemos que a água é mais densa, então a água ficará na parte inferior, enquanto a gasolina ficará na parte superior. Beleza? Acertaram aí? Na próxima questão, nós vamos estar falando sobre uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha, que fica impregnada de óleo, é então retirada das penas das aves por um processo chamado de... Bom, tá fácil, né? Olha, se eu estou utilizando limalha de ferro, impregnada, então a gente tem limalha impregnada, e depois é utilizado um processo para retirar a limalha das penas. Que processo seria esse utilizado? Será que dá para a gente lavar as aves? Não, né? Porque está com petróleo, o petróleo não dissolve com água. E aí, já marcaram aí? Marquem aí na resposta. Vamos conferir a resposta? Olha, decantação não dá, né? Não dá para a gente colocar as aves lá de molho e esperar a limalha descer. Peneiração também não, sublimação não, centrifugação. Já pensou colocar as aves na centrífuga? Vai matar, né? Então, a resposta correta é separação magnética. Tudo que tem ferro, né, a base de ferro que é atraído por ímã, nós conseguimos separar utilizando a separação magnética. Outra questão, essa é fácil também. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações de... O que dava para a gente fazer com esse sal e areia? Peneiração não dá, né? Vamos aqui por etapa. Dissolução dá, porque dá para a gente misturá-lo com a água, beleza? Fusão não dá para a gente aquecer e derreter, ele quer fazer, não dá para a gente transformar em líquido. Adição de água até dá, um processo de destilação depois fica complicado se a gente pensar aí na questão do equipamento. Diluição, sedimentação e vaporização vai ficar meio inviável. O mais correto, mais adequado, espero que vocês tenham marcado certo também, a dissolução, né? Você vai dissolver essa mistura de areia e sal em água, vamos filtrar, com a filtração a gente consegue reter a areia, ficando depois com a água e o sal, e a evaporação posteriormente, então a gente coloca no sol, a água vai embora, é claro que nesse processo a gente vai perder a água, mas vamos ficar somente com o sal, tudo bem? Então, chegamos ao fim, bons estudos para vocês, até mais, tchau!